1 Samuel, capítulo 4, e versículo 3. Diz assim: Quando o povo voltou ao acampamento, os anciãos de Israel disseram: Porque o Senhor nos feriu hoje diante dos filisteus. Tragamos a arca da aliança do Senhor que está em Siló, para que ela venha ao nosso meio e nos livre das mãos de nossos inimigos. Versículo 4. Então o povo mandou trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que está entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, acompanhavam a arca da aliança de Deus. Eu li na versão Almeida século 21, tá? Ali a gente tem a NVI. Queridos, só esses dois versículos, você pode se sentar. Nós vemos em um período onde o povo de Israel estava em guerra constante com os filisteus. E aí, o povo vivia uma época de pura idolatria. Israel não se preocupava em ser fiel ao Senhor. Israel não se preocupava em prestar culto só ao Senhor, ou em honrar o Senhor com as suas vidas, com o seu trabalho, com as suas palavras, com os seus pensamentos. Israel não estava preocupado em se relacionar com Deus. E aí, tem a primeira batalha, né, nos versículos anteriores ali, você pode ler em casa, é uma história interessante para quem gosta de guerra. Os versículos anteriores ali no começo do capítulo, e no capítulo anterior e também no capítulo 5 e 6, os filisteus vêm contra Israel e vencem Israel. Morrem 4.000 homens, Israel volta chorando para o acampamento, e bravo, vão para os anciãos. Como assim? Como assim a gente perdeu? Por que o Senhor fez a gente perder? Não, tem alguma coisa errada. Aí eles percebem, é porque a gente não levou a arca da aliança. Os anciãos mandam buscar a arca da aliança, que representava a presença de Deus, e você já sabe, porque você é um leitor assíduo da Bíblia. Trazem a arca da aliança, colocam no meio do arraial, e de repente o povo começa a gritar, urrar, tão alto, que o acampamento dos filisteus, que está a alguns quilômetros de distância, os caras conseguem ouvir. Os filisteus começam a ouvir o urro dos hebreus lá, do povo de Israel. E aí eles começam a ficar apavorados e dizendo, já era para a gente, vão acabar com a gente. Olha esse povo berrando, parece que eles são milhões, milhares. Eles vão detonar a gente. E eles ficam apavorados. Aí vem um sacerdote lá do meio, um sacerdote e também general do meio dos filisteus e fala para eles, não, parem de ser medrosos, vamos para cima. E os filisteus, uma nação muito sanguinária, né, descendentes de Canaã e habitantes da terra de Canaã, vão para cima. Israel vai para a guerra, crente seguro, conciso de que ia ganhar a guerra. Por quê? A arca da aliança estava, agora a coisa era diferente, a arca da aliança estava com eles. Resultado da guerra, Israel é massacrado. E dessa vez, ao invés de 4.000, 30.000 homens morrem. A arca, não o bastante, a arca da aliança é levada pelos filisteus. Eles falam assim, eles estavam achando que os deuses deles iam acabar com a gente não só vai acabar, a gente não só acabou com eles, como vai levar ainda o fiapo de esperança que eles têm. Cataram a arca da aliança e levarem junto com eles. E aí, querido, esse texto traz algumas lições para nós. Vamos voltar um pouquinho aí, alguns 1000 anos. Lá no Éden. No princípio criou Deus os céus e a terra. Fez Deus os céus e a terra, fez as plantas, fez os animais, fez os frutos, mandou a água multiplicar os peixes, povoou tudo, preparou tudo. Deus fez tudo. Sexto dia, Deus vai lá, regaça as mangas, mete a mão no barro, faz um homem. Estou fazendo uma analogia. E aí, o homem é feito imagem e semelhança do Senhor. O homem é feito parecido com Deus. Deus faz tudo, prepara tudo, dá para o homem só uma função. Deus delega só uma coisa, só um trabalhozinho para o homem. Uma única regra, só dá uma regrazinha para ele. Sua única função é, coma o que quiser, durma onde quiser, beba o que quiser.
só não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal e da vida. Não toque na árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal, está tudo certo, pode pintar e bordar aqui dentro. E aí, Deus tendo feito tudo, preparado tudo, arrumado tudo, Adão e Eva vão lá e fracassam na única coisa que Deus pediu para eles fazerem. Andando mais um pouquinho para frente, chega na época de Noé, pós-dilúvio, família salva, Deus ensinou a construir barco, transformou os caras em arquiteto naval, os caras constroem um barco, nunca tinha tido barco na terra, por quê? Não tinha porquê, não chovia. Nunca tinha chovido até então. O povo desconhecia o que era chuva. Noé constrói um barco, entra com a família, se salva. Deus fazendo tudo de novo. Deus ensinou como construir, Deus disse qual era a madeira, Deus falou como era que pregava, Deus disse como era que vai navegar, Deus ensinou tudo. Deu capitania de navegação, Deus ensinou tudo, deu tudo. E deu de novo para Noé e para os seus filhos uma única delegação, uma única instrução. Saiam da arca, habitem a terra, sejam frutíferos. Povoem essa terra. Noé planta uma vinha, colhe as uvas, faz um vinho, se embriaga, fica nu. Canaã, ou Cã, filho mais novo, vem, ri da nudez do seu pai e traz para ele uma desgraça, não só para ele, mas para toda uma descendência que perdura até os dias de hoje. E com isso, mais uma vez, Deus faz tudo e o homem fracassa na única coisa que Deus pede para ele fazer. E aí, ao invés de honrar um pai, ele prefere zombar do seu pai. E com isso, como consequência dessa desonra, vem uma avalanche de consequências, vem uma avalanche de coisas ruins, de acontecimentos, de mortes, de sangue. Andando mais um pouco, período do Pentateuco, ali Gênesis, até Deuteronômio, Deus faz de uma família, a família de Jacó, a quem Deus renova a promessa que fez a Abraão. Deus renova a promessa em Jacó, a partir de José. E aquela família que era aparentemente 70 pessoas, Deus transforma em um povo. Deus dá a eles tudo: terra, comida, tranquilidade, um lugar para se fixar, porque até então eles eram nômades, vagavam de terras em terras, não tinham um lugar para chamar de seu. E Deus mais uma vez multiplica aquele povo, dá tudo para eles, dá um nome, dá leis, para eles viverem, embora todas as leis que vêm posteriormente ainda não tenham sido redigidas por Moisés, embora Moisés ainda nem tenha nascido, o Senhor já tinha dado ordenanças de como eles deveriam viver e se relacionar com o Senhor e com o seu povo. Deus dá tudo, mais uma vez, faz tudo, transforma, multiplica aquele povo. Mas aí, fracassa na única coisa que Deus delega para eles. Se separem, se santifiquem, não idolatrem, não se contaminem com a idolatria do Egito. Mas aí o que acontece? O povo tem o Egito tão encraquelado dentro das suas almas, que esquecem do Senhor, esquecem dos desígnios de Deus. E aí com isso, mais uma vez, nós vemos Deus fazendo tudo e o homem fracassando em uma única coisa que Deus pede para fazer. E aí, querido, chegamos nesse período onde Israel já tinha se apossado de boa parte das terras, né? Já tinha se apossado de boa parte, de grande parte da terra prometida, e o pouco que perdia era por conta das guerras que fazia sem a ordenança de Deus, ou por rebeldia e idolatria. Chega num momento em que o povo está tão carnal, tão idólatra, está tão nem aí para Deus,
que eles tomam a glória do Criador e colocam na criatura. Tomam a glória daquele que fez todas as coisas para uma coisa que foi feita por ele. Deus deu a eles um símbolo de sua presença, do seu poder, de sua fidelidade para com eles. E o que eles fazem? Transformam aquilo em um outro Deus. A arca é o novo bezerro. E aí, Israel vai pelejar, chega na peleja, não ganha. Pensa, foi porque a gente esqueceu a arca, volta lá e cata a arca. Aí cata a arca, agora a gente vai ganhar. Não ganha. Não ganha por quê? Porque o Senhor deu o objeto para ser símbolo. A glória ainda é dele, querido. O Senhor é o Criador. Ele não divide a sua glória com ninguém. A Bíblia diz que ele não dá a sua glória para nenhum outro. E por mais que Deus tenha mandado fazer a arca da aliança, ele não disse que ele seria a arca da aliança. Ele disse que ela seria como símbolo de que o Senhor estava com eles. Porque as pessoas precisavam ver alguma coisa para crer no Senhor. Elas precisavam ver milagres, prodígios, porque senão elas murmurariam. Mas aí o tempo passa, eles esquecem do Senhor, porque não se relacionam. Não tem como você se lembrar sempre de uma pessoa que você não vê sempre. Não tem como você se relacionar com uma pessoa que você não fala com ela todo dia. Não tem como você manter um relacionamento dia após dia à distância. Não dá, não tem profundidade, não tem intimidade. Não tem constância. Não tem alicerce. E aí sabe o que vai acontecer? A gente troca esse relacionamento muito fácil por qualquer outra coisa que nos beneficie. E foi isso que Israel fez. Trocou Deus pela arca. Mas aí o Senhor vem e mostra para eles: eu dei tudo a vocês. Eu dei uma terra, eu dei um nome, eu fiz vocês um povo. Eu só dei para vocês uma única função. Me adorem, se relacionem comigo, sejam meu povo. Só sejam meu povo, não precisa fazer mais nada. E mais uma vez a humanidade fracassa na única ordenança que Deus dá para ela. Na única coisa que Deus pede para eles. E aí, como não estão se beneficiando desse Deus, mas estão seguros de que qualquer coisa tem uma arca aqui, qualquer coisa tem a arca aqui, a gente pega, bota aqui e está tudo certo. Mas aí Deus vai lá e mostra que não é bem assim. Deus vai lá e mostra que o controle ainda está na mão dele. Deus vai lá e mostra que o Senhor ainda é ele. Deus mostra que quem dá a última palavra é ele. E nos dias de hoje, querido, nos dias de hoje, é do mesmo jeito. A gente começa a fazer das coisas de Deus um amuleto. Não, eu vou orar assim, porque daí eu orando assim, Deus vai fazer assim. Querendo ensinar Deus a fazer as coisas. A gente tem a mania de tirar o controle da mão de Deus e querer ensinar Deus a fazer as coisas. Dar uma ajudinha para Deus. Não, deixa eu ajudar Deus aqui, que é para ficar mais fácil. Deus não precisa da sua ajuda. Deus te dá tudo. Deus é capaz de fazer tudo. Deus pode fazer todas as coisas, te dar todas as coisas, querido. A única coisa que você precisa é se relacionar com Ele. O resto Deus faz. Deixa com Deus. Sabe por quê, querido? Sabe por quê? Se você cumprir só o seu papel, as demais coisas serão acrescentadas. Ele deixou bem claro. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Buscai primeiro as coisas do reino e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. O que são as coisas do reino, senão os pensamentos do Senhor? O que são as coisas do reino, senão os desejos de Deus para nós? O Senhor nos chama para renunciar. Querido, crente tem um monte. Nós somos a segunda maior religião do mundo. Mas Deus procura duas coisas. Os que adoram em espírito e em verdade, os que se colocam na brecha e intercedem pelo povo.
Ser cristão é mó facinho. Agora, ser quem Deus procura é outra história. Se colocar, se posicionar onde Deus quer que você se coloque é outra história. Mas Eliezer, Deus falou que na palavra que eu vou colher o melhor dessa terra. Exatamente, você vai colher o melhor dessa terra se você obedecer o Senhor. Se você ouvir a voz do Senhor teu Deus e não endurecer o seu coração. Se você não quiser ensinar Deus a fazer o trabalho dele. Se nós fracassamos em uma única coisa, se nós fracassamos no papel que Deus dá para nós, será que nós temos mesmo a capacidade de ensinar o Senhor alguma coisa? A Bíblia diz, quem intentou os seus pensamentos? Quem foi que conseguiu adivinhar o que passa na cabeça dele? Ninguém, querido. Então, o que nós, meros humanos, podemos fazer para ajudar Deus nos planos que Ele tem para a nossa vida? A única coisa que nós precisamos fazer é renunciar. No Éden, renunciar aos desejos deles, a vontade de comer o fruto, estava fácil. Pós-dilúvio, renunciar o seu direito de fazer gracinha, renunciar a sua vontade de aparecer, era só Canaã ter ficado na dele, deixado o pai dele lá que a embriaguez iria passar, e ele seria um homem e uma nação abençoada, porque Deus já tinha prometido. Mas é muito mais fácil eu desonrar os outros para me prevalecer, para mostrar que eu sou bom, do que obedecer o Senhor. E sabe por que isso acontece, querido? Porque nós não nos relacionamos com o Senhor. E aí ficamos cheios de nós mesmos. E sabe o que acontece? Quanto mais carne tem em nós, quanto mais de nós tem em nós, menos de Deus haverá. E quanto mais de nós há em nós mesmos, menos espaço o Senhor tem para fazer alguma coisa. A gente quer que Deus faça, a gente vive pedindo. Mas não tem coragem de deixar na mão de Deus o controle. Não tem coragem de se render ao Senhor. De dizer, seja feita a tua vontade. Até Jesus, querido, mostrou o que ele queria. Só que ele foi lá e deixou claro. Todavia, seja feita a tua vontade. Deus, eu queria. Pai, eu queria. Eu queria parar aqui, a gente acabava aqui mesmo. Eu ia, voltava e estava tudo certo. Porque está difícil, está pesado, hein? E ainda nem cheguei na cruz. Mas, todavia, seja feita a tua vontade. Querido, Mateus 8:24 diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, sabe por que Deus só te dá um papel, uma única preocupação? Sabe por que Deus só deixa para nós a responsabilidade ou a preocupação de se relacionar com Ele, querido? Porque Ele já foi em qualquer lugar que a gente possa ir. Deus já esteve em qualquer lugar que a gente possa chegar. Deus já sabe o que vai acontecer em qualquer amanhã que a gente queira viver. Deus já sabe o resultado de qualquer ideia que a gente tenha hoje. Por isso que Ele disse, venha após mim. Deus precisa ir na frente, querido. Se Jesus não estiver na frente, você não vai negar você mesmo. Você não vai abrir mão da sua vontade. Venha após mim, negue-se a si mesmo. E assim tome a sua cruz e siga-me. Venha após mim, querido. Ele já preparou tudo. Ele sabe o caminho. Ele precisa estar na frente, nos conduzindo. Todas as vezes foi assim. Deus preparou tudo, desde o Éden, desde o Gênesis. Deus prepara tudo, nos dá tudo de bandeja, só dá uma instrução. Se relacione comigo. Eu sou teu Deus, você é meu povo. Você é meu povo, eu sou teu Deus. O resto eu resolvo. Eu garanto. Mas aí, a gente prefere dar ouvido aos nossos desejos. Ah, não, Eliezer. Heresia, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que tudo que eu pedir no nome de Jesus me será dado. É verdade. Desde que eu não peça mal. Desde que esses meus desejos estejam alinhados à vontade de Deus. Sabe por quê, querido? Porque os pensamentos deles são mais altos. E os sonhos deles, os pensamentos, os planos dele para nós são melhores do que qualquer plano que a gente possa fazer para nós.
Se Deus não soubesse que a gente, por nossa própria conta, ia dar com os burros na água, que a gente ia dar ruim, Ele não teria se dado ao trabalho de mandar alguém escrever lá. Não façam planos para o amanhã. Antes digam, se o Senhor permitir. Porque no amanhã Ele já está, querido. Ele é o único que é chamado de sol da justiça. Só quem nasce e se põe todo dia é o sol. Só quem traz um novo dia é o sol. A lua pode até trazer outra noite. Agora fazer virar dia só se o sol aparecer. Isso quer dizer, querido, que o Senhor é o nosso amanhã. O nosso amanhã está nele. O nosso futuro talvez nem exista. Porque tudo depende da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. O versículo diz, negue-se, renuncie seus desejos, seus direitos, seu controle, abra mão. Abra mão. Ah, Eliezer, mas é difícil, é difícil. Para quem dirige, é insuportável estar no banco do carona. Ou sentar na garupa de uma moto, quando você é um bom piloto. É insuportável, porque você tem a sua vida na mão do outro. Mas, querido, sabe por que isso acontece? Porque o outro, a gente sabe que pode vir a falhar. Mas com Jesus, a vitória é garantida. Ele já disse, querido, a vitória com Ele é garantida. O Senhor vai nos dar com Cristo todas as coisas. Então nós só precisamos dar para Ele uma única coisa, renúncia. Deus, do jeito que eu estava indo, não estava indo bem, Senhor. Então agora é melhor o Senhor. Vamos trocar aqui, eu vou para o carona e o Senhor dirige. Deixa Deus dirigir os teus desejos. Abra mão dos seus desejos, daquilo que você quer. Comece a orar. Esse versículo da palavra que diz no Novo Testamento, que fala que tudo que nós pedirmos, no nome de Jesus nos será dado. Em Mateus 7 o Senhor está falando lá, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e a porta lhe será aberta. Mas, querido, a palavra usada para pedido, desejo, nesse versículo, em grego é telos. E telos não quer dizer só desejo, não quer dizer só vontade. Telo também quer dizer disposição. Então, se você estiver disposto a pedir, e pedir como? Como o Senhor te orienta a pedir. Nada do que você já imaginou pedir se compara com tudo aquilo que Deus quer te dar. Nada do que você já imaginou orar se compara com tudo aquilo que Deus quer te revelar, querido, em intimidade, em relacionamento. Tem uma fábulazinha de uma criança que chegou no céu e ela começou a conversar com Deus e Deus leva ela para uma sala. E aí chega nessa sala, tem um monte de coisa entulhada, um monte de perna, um monte de braço, de diamante, de esmeralda, um monte de mão, um monte de olho, umas coisas meio bizarras de ver assim. E aí tem chave de carro, chave de casa, e o menininho pergunta assim, Deus, a chave da casa e dos carros eu até sei para que serve, mas esse monte de braço, perna, olho, essas coisas aqui entulhada, é para quê? E aí Deus fala assim, esses aí são as respostas das orações nunca feitas. São respostas de orações que nunca serão feitas. Sabe por quê, querido? Porque a gente se limita ao que a gente quer na hora de pedir. A gente não se dispõe a saber para Deus o que Ele quer que a gente peça. Deus, pelo que o Senhor quer que eu ore? Senhor, pelo que o Senhor quer que eu dobre os meus joelhos? Jesus, eu quero consagrar, pelo que o Senhor quer que eu consagre a minha vida? A gente não está disposto a ser quem Deus procura. E é por isso que nós vivemos vidas limitadas. É por isso que nós não experimentamos sobrenatural. É por isso que nós não experimentamos nem 1% de tudo aquilo que Deus quer fazer conosco. Porque nós damos o lugar de Deus na nossa vida para qualquer coisinha que Ele apresente brilhante. Igual os israelitas fizeram lá com a Arca da Aliança. Colocaram a Arca da Aliança no lugar de Deus. Disseram que se eles levassem a arca para a guerra ia dar tudo certo. E aí Deus vai e mostra que não.
Porque a arca pode até ir, mas se ela estiver vazia da presença de Deus, meu querido, nada vai acontecer. Você pode até ir com a sua aparência de Deus, com aquilo que você colocou na tua cabeça que é Deus na tua vida. Mas se o Senhor genuinamente não for consultado, se você não buscar a Deus, se Deus não estiver controlando a sua vida, meu querido, acredite, a resposta pode não ser a que você está esperando. Sejamos, querido. Sejamos aqueles quem Deus procura. Façamos apenas aquilo que Deus nos dá para fazer. Tenhamos uma única preocupação. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, como o Senhor quer que eu faça? Deus, o que o Senhor precisa que eu faça? Deus, como eu devo falar? Sabe por quê, querido? Porque Mateus 8:24 diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Sabe por quê? Siga-me. A gente vai atrás de Jesus, seguindo Ele, porque Jesus, Ele não só sabe o caminho para onde ir. A Bíblia diz que Ele é o caminho. Ele é o caminho, querido. Ele é a direção. Querido, Ele é o começo e o fim. Então Ele sabe onde começar a andar. Ele sabe aonde parar, querido. Porque Ele é o caminho. A Bíblia diz também que Ele é a verdade. Renuncie àquilo que você acha que é verdade. Renuncie àquilo que você acha que tem certeza. Renuncie àquilo que você acha que sabe. Porque Jesus é a única verdade absoluta. Jesus, querido, é a única verdade que vai prevalecer. Jesus é a única verdade que vale a pena. Renuncie o seu direito de saber, o seu direito de falar, o seu direito de se defender. Porque a palavra é clara, diz que Jesus é o nosso advogado. Que nós temos um advogado. Ah, mas Eliezer, eu tenho medo porque eu sou falho. É por isso que a gente precisa de Deus, querido. Porque é na nossa fraqueza que o Senhor aperfeiçoa a força dele. É quando não podemos que Deus vai lá e mostra que Ele pode. Mas é necessário que o Senhor esteja no lugar que é dele por direito, o primeiro, querido. Porque Deus, Ele não quer ocupar todas as áreas da sua vida. Ele só precisa do lugar que é dele por direito, o primeiro lugar. O primeiro lugar, sabe por quê? Porque quando Ele é o primeiro, Ele é o caminho, Ele é a direção, Ele é o objetivo, Ele é o alvo. E Ele te leva, querido. Quando Ele é o primeiro, você não é enganado, ninguém vai mentir para você. Sabe por quê? Porque Ele é a verdade. Quando Ele é o primeiro, querido, você tem vida. E não é a nossa vida medíocre e miserável, não. É uma vida abundante. Uma vida sem ficar tanto nesse chove não molha, nessa pindaíba, nessa coisa de que parece que vai, mas não foi. Parece que vai agora, mas não foi. Sabe por quê? Porque com o Senhor é constante. Ele disse que veio para nos dar vida e uma vida abundante. Uma vida abundante, querido, é uma vida que transborda. O Senhor veio para nos dar boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, querido. É aquela medida do pipoqueiro, entendeu? Ela parece pequena, mas ele vai tuchando pipoca naquele negócio, dá uma sacudidinha, joga mais pipoca lá dentro, dá outra sacudida, bota mais pipoca. E quando vê, a última transborda. É assim que Deus faz. Ele nos enche até onde a gente precisa. E daí quando a gente acha que está bom, Ele vem e nos surpreende. E coloca mais uma para fazer transbordar. Porque tudo que Deus nos dá e tudo que Deus faz nas nossas vidas é não apenas para se limitar e terminar na nossa vida, mas para que impacte e alcance a vida dos outros. Porque o nosso papel aqui é ser cristãos, pequenos cristos, representantes do reino, embaixadores de Deus. Fazer como Jesus fez, andar como Jesus fez. Mas Jesus era Jesus, exatamente. E você é você. Você e Deus é maioria. Coloque Deus no lugar que é dele por direito. E o resto o Senhor resolve. Sabe por quê, querido? Porque Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o nosso amanhã, querido. Ele é o nosso sol da justiça. Ele, querido, é aquela luz que vai trazer a alegria do outro dia, quando você passou a noite inteira chorando. O Senhor, querido, Ele bem sabe os planos que tem para nós. Planos de nos fazer prosperar e não de nos causar dano. Plano de nos dar esperança e um futuro. Porque fora dele nós não podemos fazer coisa nenhuma. Mas com o Senhor nós podemos
todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Com o Senhor nós iremos avançar. Com o Senhor nós chegaremos aonde Ele sonhou para nós, porque Ele, na força dEle, nos faz mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Aleluia.